1 Pedro capítulo 1, versículo 7, se você localizou, me dá um sinal bem alto dizendo amém. Amém. Diz assim: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Para que os irmãos possam tomar o vosso assento, diga comigo assim, bem forte: para que a prova da vossa fé, digam. Podeis assentar, por gentileza. Meus irmãos, segundo a graça de Deus que me é confiada, eu quero trazer aqui ao coração da igreja uma palavra que muito tem falado ao meu coração, tem falado ao coração de muitos, por onde Deus também tem nos levado. Recentemente, estava lendo a Bíblia, como sempre faço, e tem aqueles dias, acredito que todos os presentes sabem disso, que a gente está lendo a Bíblia e um versículo da Bíblia ou uma palavra dentro do versículo, ela cresce na nossa frente. Ela é aumentada pelo Espírito Santo, ele dá foco. Nós chamamos isso de iluminação. Eu estava lendo a Bíblia e de repente me deparei com esta palavra, prova da vossa fé. E de repente eu dei um mergulho nesse versículo e eu percebi, com a ajuda do Espírito Santo, que nesse versículo Pedro fala de duas coisas da nossa fé. Quantas coisas Pedro fala nesse versículo da nossa fé? Duas. A primeira coisa que Pedro fala é que a nossa fé, segundo a versão que eu estou usando, ela é preciosa. Talvez tenha algumas versões que digam valiosa, que tem muito valor. Então, a primeira coisa que eu vi aqui é Pedro destacando que a nossa fé, ela tem um valor significativo, relevante diante de Deus. E Pedro, como todos nós, procurando uma referência nos seus dias para exemplificar o valor da fé, ele diz: olha, a vossa fé é mais valiosa do que o ouro. Irmãos, só para colaborar, recentemente aqui no Brasil, uma das famílias mais ricas da nossa nação, um dos seus pioneiros veio a falecer, e quando foi fazer o inventário, não somente a família, mas como também o Brasil, e olhe lá o mundo, foi tomado por uma surpresa. Essa família, isso ganhou destaque nacional, essa família é detentora da maior reserva de ouro em espécie, família Safra. Isso saiu no jornal, isso saiu nas notícias, porque ganhou uma proporção, chamou a atenção da sociedade. Olha, nós estamos falando em espécie. Em espécie, a família Safra é detentora
do maior lote de ouro do Brasil e um dos maiores do mundo. Isso deu uma repercussão muito grande na sociedade. Agora, o que eu quero dizer aos irmãos? Se nos dias de hoje, diante de tantas realidades que nós temos de riqueza, o ouro ainda chama a atenção, imagine você no primeiro século da história da igreja. Porque quando Pedro escreve esta epístola, talvez a igreja não tinha ainda 100 anos de existência. Imagine, missionária Tieme, se nos dias de hoje o ouro, quem tem ouro, chama a atenção de outros. Imagine nos dias de Pedro, quando ele disse à igreja: olha, igreja, a vossa fé é tão valiosa. E ele ficou buscando alguma coisa para demonstrar esse valor. Aí ele disse: olha, o ouro é mais valiosa do que o ouro. Queridos, adore a Deus pelo que eu vou te entregar. A sua fé tem um valor significativo e relevante diante de Deus. Então não pense você que a sua fé é uma coisa insignificante, mesquinha, desprezível, inútil. Não, a sua fé, aos olhos de Deus, é uma coisa muito valiosa. Você pode fazer um favor para mim, se isso não for te irritar? Se for te irritar, pode deixar, não precisa fazer. Você pode pôr a mão assim no seu peito, por gentileza, por favor. Diga assim, bem forte, diga: a minha fé é valiosa. Fala mais alto, diga: a minha fé é valiosa. Então, quando Satanás tentar pregar para você que a sua fé não tem valor, lembra desse gesto: bata no peito e diga: não, a minha fé é valiosa. Vamos de novo, mais uma vez, bem mais forte, 1, 2, 3. A minha fé é valiosa. Só que tem um detalhe: Pedro não somente fala do valor da fé, ele fala outra coisa no versículo. Ele fala que a nossa fé será provada. Olha que legal, enquanto nós estamos falando que a fé é valiosa, a gente até cresce, né? A gente fica assim, gigante. Mas Pedro de repente muda o tom do diálogo, da conversa, e ele diz: olha, irmãos, a fé de vocês é valiosa, mas eu preciso falar. A fé de vocês será provada. Na língua grega do texto, do versículo 7, a palavra prova, provado, tem o sentido de teste. É Pedro dizendo: olha, em algum momento da sua trajetória como crente, a sua fé será testada. Quantos aqui acreditam que a sua fé é valiosa? Diga glória a Deus. Legal, legal. Só que Pedro está falando: guarda essa fé, viva essa fé, segure essa fé, mantenha essa fé, porque em algum momento a sua fé será testada. E aqui neste auditório, nós temos 3 grupos de pessoas. 3 grupos estão aqui. Tem aqueles que, à medida que Deus for falando através da minha boca, Ele vai balançando a cabeça e dizendo: é isso aí mesmo, é verdade. Porque eu já passei por isso daí. Eu sei como é que é. Isso é uma pura verdade que ele está falando. É aquele grupo que já passou. Agora, neste auditório, tem aquele outro grupo. Aquele grupo que, à medida que Deus for falando, ele vai também balançar a cabeça e dizer: é assim mesmo. Inclusive, eu estou passando por isso. É aquele grupo que não passou, mas aquele grupo que está passando. Aquele grupo que está o quê, igreja? Passando.
Mas tem um terceiro grupo, que de repente, talvez, cuidado, não despreze essa mensagem, não jogue ela de lado. É aquele grupo que vai estar ouvindo a mensagem, pensando e dizendo: olha, eu nunca passei por isso. Então fica aqui um alerta, fica aqui um aviso. Porque se em algum momento da sua carreira cristã, você não teve o teste da fé, a qualquer hora dessa, Deus testará a sua fé. E quando Deus testar a sua fé, oxalá, eu e você, nós, venhamos passar no teste de Deus. Para mim continuar, novamente, a mão no peito, por favor, bem forte, diga: a minha fé é valiosa. Fala mais alto, diga: a minha fé é valiosa. Agora, fala de novo, mas bem mais forte, diga: mas em qualquer momento, ela será aprovada. Então você precisa sair daqui hoje consciente que a sua fé é valiosa. Mas em algum momento essa fé que é valiosa será colocada no teste de Deus. E eu poderia trazer aqui, ao longo da Bíblia, nos seus 66 livros, irmãos, quantos e quantos exemplos nós temos, desde o Gênesis ao Apocalipse, de homens e mulheres que foram testados na fé. Poderíamos trazer aqui, quem sabe, Noé. Poderíamos trazer aqui, quem sabe, Abraão. Gênesis 22, que teste, hein, gente? Que teste da fé. Poderíamos trazer aqui, quem sabe, Isaac, cavando em Gerar. Poderíamos trazer aqui Jacó. Poderíamos trazer aqui José, que a sua fé foi testada. Poderíamos trazer aqui Moisés em Midian, Moisés no deserto. Poderíamos trazer aqui Josué, o grande conquistador. Poderíamos trazer aqui um dos 16 juízes da Bíblia. Poderíamos trazer aqui algum profeta, algum ancião, algum homem de Deus, alguma mulher de Deus do Antigo Testamento, que Deus provou a sua fé. O próprio Jesus, por que não dizer, o próprio Jesus teve a sua fé testada. Não pense você que não, porque na qualidade de homem, ele também tinha que passar por este teste. Mas dá um glória bem forte, ele venceu. Repito, adore mais forte, ele venceu. Ele venceu para nos dar o exemplo que, se ele venceu, nós também podemos vencer. Bem alto o auditório, igreja, diga: o teste da fé. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 15, versículo 21. Dentre tantos e tantos exemplos de teste da fé, eu quero trazer aqui a mulher cananeia. Presbítero Saulo, a mulher cananeia. Por quê? Porque essa mulher teve a sua fé testada. Olha o versículo de número 28, Jesus Cristo disse: ó mulher, grande é a tua fé. Você sabia que na Bíblia nós encontramos base para dizer que existe vários tipos de fé? Hebreus 11:6, sem fé. Sem fé. Fé pequena, como um grão de mostarda. Fé que cresce. Tem a fé que cresce. Fé acrescentada. Muita fé, cheio de fé. A Bíblia diz que Estevão era cheio de fé. São dimensões da fé. Essa mulher, Jesus classifica a fé dela. Mulher grande é a tua fé. E por que que ele falou que a fé dela era grande? Porque a fé dela passou no teste. Quem dá um glória a Deus bem forte?
Eu não vou aqui ler o texto, porque eu acredito que todos os presentes, em algum momento da sua carreira cristã, já ouviu alguém pregar sobre a mulher cananeia. A igreja é bem familiarizada com esse texto. Eu quero ressaltar aqui algumas lições, e o Espírito de Deus vai falar com você. Você sairá daqui nesta noite abençoado, ministrado e com a sua fé fortalecida. Mas essa mulher passou pelo teste da fé. Qual foi o primeiro teste que essa mulher passou? Olha o versículo de número 21. E partindo Jesus dali, foi para as bandas, ou para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha, vocês podem completar? A minha filha está o quê? Miseravelmente endemoniada. Primeira coisa, a fé desta mulher foi testada nos problemas. Anote aí, problemas. Por que eu digo problemas? Porque ela estava com a filha miseravelmente endemoniada. E aqui eu aprendo uma lição muito grande com essa mulher. Essa mulher, ela entendia de problemas. Essa mulher, ela enfrentou o problema de forma correta, sensata. Por que eu digo isso? Primeiro, ela identificou a natureza do problema. Olhe para cá, por favor. Ela identificou a natureza do problema. Por que eu digo natureza? Porque ela sabia que se tratava de algo espiritual. Queridos, você sabia que tem muita gente tratando um problema de ordem, chamando-o de ordem natural, quando este problema é de ordem espiritual? Na minha carreira mesmo como pastor, eu já passei por isso. Pessoas da igreja, pessoas que frequentam a igreja, foi ao médico, fez vários e vários exames, e o médico disse: olha, nos exames não tem nada. Nos exames não aparece a razão do seu problema, da sua doença. Aí essa pessoa veio para a igreja, nós oramos, adivinha o que aconteceu? Espíritos maus se manifestaram e nunca mais aquela pessoa teve aquele problema. Porque não se tratava de um problema natural, mas se tratava de um problema espiritual. Queridos e queridas, fique atento. Porque às vezes você está tratando um problema de forma natural e é espíritos maus, é demônios que estão à sua frente, travando o seu caminho, lutando com você. Mas acredite, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo está contigo para te dar vitória. Gente, o mundo espiritual existe. Não negligencie o mundo espiritual. E acredite, quando você estiver perto de uma grande vitória, repito, quando você estiver perto de uma grande vitória, Satanás fará de tudo, se é que ele sabe, para que você não tome posse dessa vitória. Mas em nome de Jesus, a vitória já é tua nesta noite. Então ela identificou a natureza. Mas ela não somente identificou a natureza, ela identificou a dimensão do problema. Olha a sua Bíblia, por favor, olhe para a sua Bíblia. Olha como que o texto diz: a sua filha, eu quero que vocês me corrijam, a filha dela estava endemoniada, é assim que diz o texto? A Bíblia diz assim, ó, a filha dela estava um pouquinho cheio de demônios, é assim que o texto diz? O texto é franco,
o texto é aberto, o texto é sincero. O texto está dizendo, olha, a dimensão do problema é grande. A filha dela está miseravelmente endemoniada. Sabe o que é miseravelmente endemoniada, gente? Eu imagino, pastor Elande, permita-me, quando nós morávamos em Quintana, se o pastor Ézio estiver aqui, ele vai confirmar. Uma vez o espírito mal pegou uma pessoa em Quintana, pastor, ele levitava, eu não vou falar o nome por ética, pastor Ézio foi chamado, nós fomos lá. Quando chegamos lá, a polícia militar tinha levado uma surra do indivíduo. A polícia estava na porta, toda despida, alguns sangrando, e o militar que lá estava olhou para o pastor e disse, olha, esse caso aí não é para nós não. O indivíduo está com o olho virado, está babando, está levitando, com uma abraçada dele, voa a cadeira, uma coisa terrível. Mas graças a Deus, quando entrou lá os homens de Deus, Jesus prevaleceu naquele lar. Mas você consegue entender o que é uma pessoa miseravelmente endemoniada? Imagine essa cena. Então ela percebe a natureza, ela percebe a dimensão do problema. O meu problema é grande. O meu problema não é pequeno, não é médio, ele é grande. Muito provavelmente tem pessoas nesta noite que os seus problemas não são pequenininhos, os seus problemas não são médios, mas o seu problema é grande. Agora perceba a terceira lição. Ela identificou a natureza, ela identificou a dimensão, mas ela identificou aonde estava a solução do problema. Eu vou repetir, você pode adorar? Aonde estava a solução do problema. Ela era uma cananeia. Segundo as informações que eu tenho, através do livro dos reis, no capítulo 16, Tiro e Sidom era a terra de Baal. Era onde Baal reinava. Muito provavelmente essa mulher levou a filha dela na loja de Baal, no culto a Baal, mas Baal não resolveu o problema dela. Mas de repente, muito provavelmente, aqui tem o evangelismo, muito provavelmente alguém encontrou aquela mulher e disse, olha, estou percebendo aí que a natureza do seu problema é espiritual, estou percebendo que a dimensão dele é grande, mas olha, lá nas terras de Israel, está se ouvindo falar de um homem chamado Jesus de Nazaré. Diz que aonde ele chega, o mudo fala, o surdo ouve, o cego enxerga, paralítico anda, o morto ressuscita, olha, multiplica pães. Ela falou, o quê? Esse homem está fazendo isso? Está. Então é lá que eu vou levar o meu problema. Você pode erguer a mão assim, glorificar ao Senhor. Se você tem um problema, você precisa identificar a natureza, você precisa identificar a dimensão, mas você precisa saber o lugar certo da onde resolver ele. E o melhor certo para se resolver problemas é nos pés de Jesus. Quem crê que Jesus resolve problemas? Quem crê que Jesus resolve problemas? Glorifique o nome de Jesus nesta noite. Mas talvez alguém aqui, pastor, eu ministrando, está dizendo assim, vamos lá, mas está falando de problema. Recentemente um homem chamado Elbert Ubabi, ele disse a seguinte frase, escreva essa frase: o homem que não tem problemas para resolver está fora do jogo. O homem que não tem problemas para resolver está fora do jogo.
não está jogando. Olha, irmãos, eu fico muito assim preocupado. Quando eu encontro um crente, ele diz, não, eu não tenho nenhum problema. Graças a Deus, a minha vida está um pianinho. Olha, eu não tenho nenhum problema, irmão. Se desconfie, se belisque. Se belisque, alguma coisa está acontecendo. Porque todas as vezes que um homem de Deus, uma mulher de Deus se levanta na presença de Deus para executar algo para Deus, ele terá problemas. Mas o nome de Deus será glorificado na vida deste homem. Pastor Elande, por favor, não se ofenda comigo, por favor, pastor. Você pode carinhosamente pegar na mão do seu irmão e dizer, o homem que não tem problemas está fora do jogo. Fala para ele, o homem que não tem problemas está fora do jogo. Fala para ele, você tem problemas? Então você está jogando. Se você não tem problemas para resolver, você está fora do jogo. Você está fora do jogo. Você está fora do jogo. Mas se você estiver jogando, você tem problemas para resolver. E digo mais, os problemas não são para nos matar. Os problemas são para nos promover. Martin Luther King escreveu, mostra-me um homem grande, em grandeza, e com certeza ele venceu ao longo da sua vida grandes desafios. Os problemas nos crescem, os problemas nos fazem ser promovidos diante de Deus e diante dos homens. Se você está enfrentando problemas, pare de reclamar, pare de murmurar e trate de glorificar a Deus, porque Ele vai te dar vitória. Parece que eu vejo Israel, os soldados de Israel acampados. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. Diz a Bíblia que o rei estava lá. Diz a Bíblia que os generais estavam lá. Diz a Bíblia que o exército de Israel estava acampado. Pastor, pense um pouquinho. Um exército acampado 40 dias. Quanto que isso custa para o Estado? Vocês estão vendo aí na guerra da Rússia e a Ucrânia, a Rússia em certos momentos tremendo as pernas, porque o gasto está sendo grande. Manter a tropa no campo não é fácil. Agora imagine você, 40 dias, o gigante Golias via toda manhã, gritava, tem homem a Israel para lutar comigo. Ninguém se levantava. 40 dias. Quantos dias eu disse, gente? 40 dias e o exército comendo, bebendo, acampado e o gigante afrontando. Mas de repente, Jessé arruma a cesta, coloca um leitinho, coloca um queijinho, coloca uma torradinha, coloca um pão feito no forno em casa e diz, filho menor, vai lá na guerra, leva esse lanchinho para os seus irmãos. E Davi está descendo, o exército acampado, Saul acovardado e o gigante gritando. Mas quando Davi escuta o gigante gritando, tem homem a Israel para lutar comigo? Diz que Davi olhou aquilo e disse, esse problema aí, se alguém resolver ele, o que ganha? Vai casar com a filha do rei, não vai pagar mais tributo em Israel e vai ser promovido. Então eu quero lutar com esse gigante. Acredite, a vida de Davi é uma antes do gigante e é outra depois do gigante. Agora receba, a tua vida será uma antes do gigante e outra depois do gigante. Porque os problemas nos promovem. Pega hoje, começa a pensar os grandes homens da nossa nação. Eles são grandes porque eles resolveram grandes problemas. Primeiro teste, a sua fé será testada nos problemas.
Segundo teste, caminhando aqui rapidamente, o horário está indo. Versículo de número 23, segundo teste dessa mulher. O primeiro, ela foi testada nos problemas. O segundo, ela foi testada no silêncio de Jesus. Você está com a Bíblia aberta? Está com a Bíblia? Fala comigo a Bíblia, por favor, junto comigo. Diga, mas ela. Mais forte, gente, mas ela. Mais forte, mas ela. Desculpe, mas ele. Diga, mas ele não lhe respondeu palavra. Perdão, mas ele não lhe respondeu palavra. Se você perceber no versículo 22, ela clama, ela clamou. Sabe o que eu entendo aqui? Não estava faltando oração. Oração aqui estava tendo oração. Por isso que quando você vê alguém na igreja passando por algum problema, nem sempre aquele irmão está sem orar. Muito provavelmente ele está assim orando, ele está assim jejuando, ele está assim buscando a face de Deus. Mas ele pode estar vivendo dentro da teologia da oração o que nós chamamos de silêncio de Deus. Às vezes não está faltando oração. Às vezes apenas Deus se calou. Deus ficou quieto. Deus não fala, Deus não responde. Muito provavelmente neste auditório tem pessoas que estão vivenciando o silêncio de Deus. Eu passei uma fase na minha vida, colaborando, eu fiquei 7 anos sem ouvir a voz de Deus. 7 anos. Tieme, lembra, Tieme? Participou da minha vida, ela e o Carlos. Poderia até citar fatos particulares aqui. E muitos que estão sentados aqui, eu fiquei 7 anos. E quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que outros homens e mulheres também enfrentaram o silêncio de Deus. O Salmo de número 83, versículo 1, diz assim: ó Deus, não estejas em silêncio. Abacuque capítulo 1, versículo 2 diz: até quando clamarei eu e tu não me responderás? Muito provavelmente tem pessoas aqui neste auditório que estão clamando, mas não está tendo resposta. Mas o que vale é o que disse Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele disse assim: esmurre o céu com a sua oração. Se você está clamando e Deus não está te respondendo, continue esmurrando o céu com a sua oração. Continue esmurrando o céu com a sua oração, porque o céu vai se abrir. O céu vai se abrir e Deus responderá a sua oração. O silêncio de Deus. Aí depois nós poderíamos falar, por que Deus fica em silêncio? Para aprimorar a nossa fé, para burilar a nossa maturidade e outros motivos mais. O silêncio de Deus. O primeiro teste, os problemas. O segundo teste, o silêncio de Deus. O terceiro teste, olha o que diz o texto no versículo de número 23. E os seus discípulos. Gente, os discípulos. Os discípulos chegaram em Jesus e disseram: Jesus, despede essa mulher. Ela vem gritando atrás de nós. Sabe o que eu vejo aqui? Neste gesto, nessa fala, a insensibilidade dos discípulos. Gente, nós estamos falando dos discípulos, aqueles que andavam com Jesus. Eram eles que tinham que chegar em Jesus e dizer: Jesus, seguinte, para tudo, atende essa mulher, Jesus, essa mulher está precisando. Não, pelo contrário, eles dizem: Jesus, despede ela, manda ela calar a boca, manda ela embora. Palavras minhas, não está no texto. A insensibilidade dos discípulos.
Então a nossa fé será testada nos problemas, a nossa fé será testada no silêncio de Deus, mas a nossa fé será testada também na insensibilidade das pessoas. Tem dia que você está passando problemas, parece que ninguém percebe, parece que ninguém vê. Você já passou por isso? Com todo respeito, eu sou pastor, não estou criticando o pastor, mas eu me incluo nessa fala aqui. Quantas vezes um membro da igreja estava passando problemas e eu não consegui perceber, eu não consegui notar. Depois, num determinado momento, a pessoa me confrontou e eu disse: querido, me perdoe, eu não consegui perceber o seu problema. Mas eu também entendo que às vezes o próprio Deus fecha os nossos olhos, o próprio Deus fecha os nossos ouvidos, o próprio Deus tira de nós a sensibilidade. Por quê? Porque Ele está tratando com aquela pessoa de forma individual. Você não pode dizer que isso não é verdade. Tem momentos na nossa vida que Deus permite que saia o pai, Deus permite que saia a mãe, Deus permite que saia os irmãos, Deus permite que saia a igreja, Deus permite que saia o pastor, Deus permite que saia todo mundo e fica só você sozinho, você e Deus. Eu nunca vou me esquecer, aqui na escola bíblica de Marília, o pastor doutor Eliel do Amaral Soares, ele pregando, ele disse que ele sofreu um problema muito grave na América, e ele foi entubado. Só que lá na UTI, entubado, sozinho, naquele ambiente, a esposa não podia entrar, os filhos não podiam entrar, os pastores não podiam entrar. Ele contou aqui, e quando ele estava lá no estado de coma, ele disse que ele raciocinava, que ele pensava, que ele conversava consigo mesmo naquela situação, e ali ele conversou com Deus e disse: Deus, eu estou aqui nesta sala sozinho, a minha esposa não está aqui, meus filhos não estão aqui, meus pastores não estão aqui, a igreja não está aqui, meus amigos não podem entrar aqui. Senhor meu Deus, o que está acontecendo? E ele contou aqui, que ele ouviu a voz de Deus naquela UTI, dizendo: Eliel, tua esposa não está aqui, teus filhos não estão aqui, teus amigos não estão aqui, os pastores não estão aqui, a igreja não está aqui, ninguém consegue estar aqui, mas Eliel, eu estou contigo. Erga sua mão assim para o céu. Você pode adorar o grande Deus, pois Ele está contigo. Solte a sua voz, solte o seu glória a Deus, porque Deus está contigo nesta prova. Eliel, eu estou contigo, Eliel. E realmente ele saiu da UTI. A nossa fé será testada nos problemas. A nossa fé será testada no silêncio de Deus. A nossa fé será testada na insensibilidade das pessoas. E por último, a nossa fé será testada na adoração antecipada. Olhe para o texto. Versículo 24, Jesus disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui tem uma questão histórica, cultural, teológica do Novo Testamento. Mas o texto diz, versículo 25, então, o pastor pregou ontem à noite, olha o então aí. Então, ela disse: tá bom, Jesus, estou indo embora. Foi assim? Então, chegou ela. A versão King James atualizada fala esse versículo de uma forma tão linda. Diz que ela chegou, se ajoelhou e adorou. Olha lá. Chegou então a mulher e adorou de joelhos. Aleluia. Chegou aquela mulher e adorou de joelhos. Agora pense comigo, por favor, pense comigo. A filha dela continuava lá.
Miseravelmente completa a frase, miseravelmente Mas como é que ela adora aqui? Antes de receber a solução. Mas Raquel, tem muita gente na igreja, a igreja está cheia de gente que diz assim: hora que Deus abrir, eu adoro. Hora que Deus me exaltar, eu adoro. Hora que Deus me dê, ou me devolver, ou me restituir, eu adoro. Hora que Deus fazer, eu adoro. Está igual a Israel. Israel é o cântico certo do lado errado. Eu tenho para mim, pastor, Êxodo 14, que Israel adorou o cântico certo, mas do lado errado. Porque adorar depois do mar, adorar depois que você vê os cavalos boiando, as armas dos egípcios em cima, boiando em cima das águas, Faraó, seus cavaleiros e seus cavalos mortos, você pegar o pandeiro e cantar que só o Senhor é Deus, isso não é tão difícil não. Por favor, seja sincero. Agora eu quero ver você adorar com o mar fechado. Eu quero ver você adorar com o Faraó nas costas, você sentindo o bufo do cavalo dele, dos seus soldados, e você pegar o pandeiro e cantar: só o Senhor é Deus. Adorador. O verdadeiro adorador, ele adora antes de receber. É mais ou menos assim, igual foi pregado ontem, Jó. Eu tenho para mim, pastor Elante, permita-me, por favor, é uma figura de linguagem. Eu tenho para mim que Satanás tem um pandeiro. Eu tenho para mim que ele tem um pandeiro. E quando ele vê o crente passando por uma aflição, ele dá um dedinho assim para os demônios e diz: encosta aqui. E ele já vai pondo a mão no pandeiro para fazer a festa, como se diz lá, ó, murmurou, reclamou, blasfemou de Deus. Aí Jó, como foi pregado aqui ontem, perde os seus filhos. Ele sai da posição de sheik para miserável, para mendigo, a enfermidade, como foi falado aqui ontem. Aí parece que eu vejo Jó com uma telha se esfregando ali no chão. A esposa chega e diz: meu bem, abençoa a Deus, ó, terminou, acabou, e vamos partir, parte para a eternidade. Já se deu, você está sofrendo muito. Aí Satanás pega o pandeiro e diz: é agora, quer ver? Encosta aqui, encosta aqui, encosta aqui. Olha lá, ele vai murmurar. Aí então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, lançou-se em terra. Aí Satanás pegou o pandeiro para bater. Aí o texto diz: e adorou, e disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu para lá tornarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Adorou, ele adorou. Aí o diabo recolheu o pandeiro, o pastor disse: ó, não foi hoje não, hein? Só que aí vem o Abacuque, aí começa a crise por todo lado. Aí Abacuque começa: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não hajam vacas. Aí o diabo pega o pandeiro, aí Abacuque diz: todavia eu me alegrarei no Senhor. Quem está alegre aqui? Quem está alegre aqui nessa noite? Quem está alegre? Você pode ovacionar glórias a Deus e aleluia. Você está alegre? Adore a Deus de forma antecipada. A nossa adoração, aqui eu concluo, a nossa adoração tem que ser verdadeira, tem que ser profunda, tem que ser constante, tem que ser voluntária, tem que ser incondicional, tem que ser exclusiva.
a nossa adoração. Nós temos que adorar a Deus não pelo que Ele tem a nos oferecer, mas nós temos que adorar a Deus por aquilo que Ele é. Aquela mulher passou no teste do problema, no teste do silêncio, no teste da insensibilidade. Ela passou no teste da adoração. Ela adorou antes de receber. Aí Jesus disse: não posso deixar essa mulher voltar para casa do mesmo jeito que ela chegou. Isso aqui é lindo. Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. Você recebe a palavra para a sua vida, e desde aquela hora, 21h14, se você adorar, 21h14, desde aquela hora, sua filha ficou sã.